e Ogum não esqueceu. Como vencer as demandas? Uma boa noite. Estamos aqui reunidos com a nossa família umbandista e a nossa família de casa. Estou aqui com meu filho mais velho, o Emanuel, meu primogênito, filho de Oxóssi, Caboclo Odé, nossa Umbanda, a Bárbara Cristina, minha filha única menina, filha da mamãe Iansã, Caboclo Iansã. Estamos aqui com o Miguel. Estou aqui com o Miguel, filho de Ogum, Caboclo Ogum. Estou aqui com o Rafael, meu filho mais moço, meu bebê da casa, filho de Xangô, os guardiões, da Gilu, Rosa, e a companhia dos animaizinhos da casa também. Porque o que acontece aqui na nossa tenda de Umbanda Cidade do Oriente é uma coisa normal e familiar. No nosso primeiro vídeo, realmente, né, já que nós fizemos um piloto, fizemos o primeiro vídeo da Umbanda, que foi um vídeo piloto, a imagem não estava, essas coisas todas, né, mano? E agora vamos fazer um vídeo primeiro mesmo, um pedacinho de Umbanda. Tá bem alto, só. Quer mais baixar? Um pouquinho mais baixinho só. E aqui, como prometido, está o nosso congá, a nossa terreira, o nosso humilde congá, preparado para este ano, 2017. E hoje eu estava falando, nós preparamos várias pautas. As câmeras não podem mostrar porque elas estão fixas, mas são livros e livros, revistas e revistas, cadernos e cadernos, escrito na nossa época de médium, de estudante, de participante ativo da religião. Deixa a garrafa para cá, pode dar a garrafa para cá. Então o importante é que nós vamos começar a nossa apresentação, que eu sei que está muito cheio essa aqui, né? Pega uma outra para nós lá. Nós vamos começar a falar sobre esse canal que está sendo iniciado, que é um projeto que pretende falar ao simples. O nosso guia espiritual nos deixou bem claro que se... pode deixar aqui que tem aqui. O nosso guia espiritual deixou bem claro que se a gente não conseguir falar para as crianças, se as crianças não conseguirem entender o que é Umbanda, e todo esse movimento que está acontecendo agora da Umbanda, não adianta a gente se esforçar para falarmos para os adultos. Então nós vamos falar para os adultos também, mas principalmente para a criança que habita em cada adulto. Vamos falar para a simplicidade de cada um que vai assistir os nossos vídeos, para que possa compreender e reaprender conosco, que nós estamos reaprendendo sempre, todo dia, sobre esse movimento, sobre a religião, sobre o conhecimento, enfim. Há muitas coisas que eu vou dizer hoje, que talvez nem meus filhos tenham ouvido de mim, então vai ser um momento descontraído, histórico, da história do pai deles, que atravessou dos anos 70 até os anos 2000, né? 2017 agora. Meus 47 e poucos anos, certo?
As pessoas vão perguntar, já estão perguntando por aí nas perguntas do primeiro vídeo piloto, sobre o mestre Padilha, por que mestre, por que essa ousadia de fazer vídeo. Então a pauta do nosso programa, nosso encontro aqui, seria sobre os invisíveis. Invisíveis. Deve ter uma coisa mais chata que possa acontecer com qualquer um de nós, é quando as pessoas fingem que não nos conhecem. Seja num encontro, numa sala de aula, num grupo de amigos, de colegas, na família, no supermercado, no trabalho já realizado, em que as pessoas fazem de tudo para tornar uma pessoa invisível. Às vezes por inveja, despeito, às vezes para tentar apagar a chama da pessoa. E eu tenho notado com meus filhos, nas nossas pesquisas, que os irmãos do Norte, Nordeste, mas principalmente os irmãos da região Central, Sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, apesar de serem bons escritores, já lançaram diversos livros, apesar de eles terem canais no YouTube, canais que têm centenas e centenas de acessos, eles estão usando uma prerrogativa de colocar invisíveis o resto do Brasil. Eu sei que no Norte, no Nordeste estão sofrendo isso também. E aqui no Sul também. Então eu quero deixar uma mensagem para os irmãos, escritores de vários renomes, sucessores de tantos escritores famosos também, que o Rio Grande do Sul, nós, os gaúchos, nós temos uma história na Umbanda. A Umbanda no Brasil não acontece sem a bombacha. Não se pode falar em Umbanda no Brasil sem citar personalidades gaúchas, que viveram aqui no Rio Grande do Sul, ou que vivem ainda, ou que têm seus discípulos aqui, sem falar neles. Certo? Hoje, inclusive, nós tivemos uma aula aqui no terreiro com as crianças, do fundador em cartório da Umbanda, o Caboclo das Sete Cruzilhadas, e eu coloquei que existem caboclos mais antigos, tão importante quanto fundadores da Umbanda também. E hoje eu quero falar só da introdução, para depois falar sobre a minha vida, do nosso caboclo já santificado pelo povo, Sepete Araju, que bateu o pé das invasões portuguesas e espanholas e disse que essa terra tem dono. E nós, falando de Umbanda, vamos bater o pé e vamos dizer também, essa Umbanda tem dono. Essa história da Umbanda tem dono. Certo? Em modo de falar. Aos que vão ouvir pela primeira vez esse nome Sepete Araju, Sepete Araju foi um grande guerreiro guarani que lutou contra os dois maiores impérios do mundo da época, contra Portugal e contra a Espanha, que seriam hoje os Estados Unidos, a União Soviética, agora é a Rússia. E ele, com arco e flecha, os seus guerreiros, combateu por não aceitar as ordens, apoiado pelos jesuítas, as 7 missões dos povos guaranis, que já tinham naquela época, em 1700,
já tinham e já estavam fazendo a Umbanda. Porque ali havia o contexto da união do puro cristianismo, que não é o catolicismo, mas o puro cristianismo do coração dos jesuítas, que agregou e uniu o que havia de melhor da doutrina, da origem da tradição guarani, dos nossos índios. E ali, no povo das missões, eles já estavam fazendo Umbanda. Tanto prova disso, que eles foram dizimados com autorização papal da época. Porque o Papa já viu que naquela sociedade perfeita, há mais de 200 anos atrás, a religião que estava sendo feita ali não era o catolicismo, mas era o cristianismo mais puro da sua essência, junto com os nossos índios. Então o próprio Papa autorizou o massacre daqueles guerreiros e daqueles povos e daqueles milhares de índios que foram dizimados e massacrados, que são verdadeiros brasileiros, que já gritavam pelo Brasil contra a invasão de Espanha e de Portugal. Certo? E nós vamos ter um vídeo só sobre isso, mais além. Hoje é só uma introdução. Então hoje nós estamos lutando a favor dos invisíveis, contra aqueles que querem fazer de nós, os gaúchos, seres invisíveis dentro do movimento da Umbanda. Então temos que respeitar alguns nomes, só para citar um nome: Moab Caldas e tantos outros, tantas outras personalidades. Aqui mesmo, na nossa terra de Viamão, também tivemos precursores do puro batuque. Um abraço à grande família da bacia do finado Adãozinho de Bará. Alguns que hoje ainda estão, bacia de Paié, bacia do Pai Didi. Tivemos aqui também na região de Viamão uma grande mãe de santo, chamada Ramona. Um abraço à bacia que ainda resta. Tivemos também em Porto Alegre, Pai Romário, a bacia de Pai Romário. Temos sacerdotes conhecidos nos jornais internacionais, Pai Cleon de Oxalá, Pai Euto do Auxum, tantos e tantos nomes antigos que eu ainda era jovem e assistia. Certo? Então nós não somos invisíveis. Tudo bem até aí? Sim, sim. Eu tô muito pertinho aqui, ó. Pode vir, pode ficar à vontade, nós estamos em casa. Mas eu vou ligar no vídeo, fica assim, ó. Já. Quem sou eu, meus filhos? Meu nome é Ronaldo Padilha. Eu uso Padilha não porque alguns acham que é da Maria Padilha. Nosso maior respeito para as entidades que utilizam esse nome, mas o meu Padilha é sobrenome, assim como é o sobrenome dos meus filhos. E assim como era o sobrenome dos meus avós e tataravós, que se perde na Espanha e Portugal também até chegar ao Brasil. No ano 2000, por causa de procurar dar aula e trazer a doutrina da Umbanda, eu recebi o grau e a função de mestre, que nada é mais do que um professor, alguém que luta pela doutrina, pelo esclarecimento. Vamos chegar na origem agora. Quando eu estava com 4 anos de idade, pequenininho, meu filho mais moço tem 7, minha mãe já era viúva do meu pai, com 3 filhos. Aconteceu então que,
aos 4 anos de idade, minha mãe veio a conviver com o meu primeiro padrasto. E ele era um bandista. Mas era um bandista, um cara muito inteligente, muito experiente no que se diz a Umbanda. E naquele período eu contraí uma espécie de doença que se revelou no físico, que parecia uma lepra nos dias de hoje. E depois de consultar em muitos hospitais, muitos tratamentos de injeções, penicilina e tudo mais, foi recomendado que levasse para o espiritismo ou para a Umbanda. E o meu padrasto, que eu chamava de paizinho carinhosamente, meu paizinho, ele tinha recém saído da religião, dando um tempo, se afastou da religião, não queria saber da Umbanda. Certo, uma água para não dormir. Vai escutar. E aí o paizinho não queria nem saber da Umbanda. E naquela noite, ao minha mãe comentar com ele que deveria ver o meu caso da minha doença para a Umbanda, eles tiveram uma discussão muito feia. Quando chegou no fim da noite, ele dormindo, o pai velho, a entidade do pai velho, pegou ele, ou seja, ele incorporou dormindo. E naquele dia o pai velho disse a mim, que estava num quartinho separado, porque a doença parecia muito grave, poderia pegar em toda a família, que em 7 dias ele ia me curar. Deu um carteiraço que em 7 dias, incorporado no meu paizinho, aquele preto velho, aquela entidade, iria me curar. E assim aconteceu. E que aos 7 anos de idade, eu fosse batizado pela Umbanda. Dali em diante, eu comecei a melhorar, fui tratado. E no 7º dia, toda a enfermidade do corpo que eu tinha, descascou e caiu que nem folha da árvore, assim como ele tinha falado. Aos 7 anos, num ritual entre eu, meu padrasto e os seus anjos de guarda, eu fui batizado e virei o cambono dele dos 4 anos até a última sessão que ele fez em casa, num quartinho, com os quadrinhos desse tamanho. Meu padrasto, meu paizinho, era um mestre umbandista. Mestre como não se vê hoje em dia. Já sabia sinais de pemba, e já falava coisas que hoje, a recém, depois de muito estudo, e muita doutrina, e muito aprendizado, e muita experiência, eu a recém estou aprendendo. Aos 9 anos, por motivos pessoais, se separou da minha mãe, e eu fui para o orfanato. Lá no orfanato católico, eu fui vocacionado para ir para o juvenato, que depois iria para o seminário ser padre. A minha vocação era para ser padre, e eu muito queria, e muito fazia gosto. Estudei teologia básica lá dentro, e depois o que a juventude podia estudar. Fiz parte de todos os grupos de jovens da minha época, dos 10 aos 15 anos. Fiz os retiros diversos que eram necessários ao ano, em média 2 a 3 retiros espirituais, para ganhar experiência nos retiros. E fui o leitor da missa, que alguns hoje chamam de auxiliar de missa, outros nomes. E ali fui aprendendo o máximo que eu pude de Bíblia e de coisas também do cristianismo, embora da forma católica, mas foi uma coisa muito boa.
ao me formar no orfanato aos 16 anos, 15 para 16 anos, o catolicismo não me ajudou mais. Não conseguiu na minha vida me levar adiante. Ficou um vazio, porque enquanto eu estava no orfanato, aquilo ali tudo era muito firme, muito seguro. Quando a vida começou mesmo fora do orfanato, o mundo começou a engolir, como qualquer jovem da época, rodeado de jovens que apenas consumiam drogas ou coisas assim, que não queriam nem saber de religião, e até porque a religião, na maioria, não consegue sequer segurar as crianças do terreiro, elas dormem, né? Quanto mais o jovem que está agitado. E fiquei, pela primeira vez na minha vida e única, fiquei mais ou menos 1 ano na minha vida como ateu, sem religião nenhuma. Foi meus 16 anos, onde eu digo que foi meu ano escuro, onde eu pude encontrar a escuridão. Mas o plano astral quis que eu reencontrasse e aprendesse com aquela escuridão a procurar a luz. Conheci uma senhora vencedora maravilhosa, que me deu os primeiros acessos, chamada Mãe Branca, onde me deu um nome de guerra, que eu não uso. E aos 17 anos, eu fui conhecer, pelas minhas pernas, o Espiritismo de Allan Kardec. Fui para a escola da casa Francisco Cândido Xavier, que, coincidência ou não, é em homenagem ao santo católico São Francisco Xavier, e não ao Chico Xavier do Espiritismo. E essa casa é uma das maiores casas do Rio Grande do Sul até hoje, aonde, quando o médium chega, ele faz escola mediúnica, depois ele faz escola de magnetismo, tem a aplicação da doutrina espírita. Na verdade, é uma das casas mais organizadas do Rio Grande do Sul em matéria de espiritismo, de Allan Kardec. Onde na época era o diretor irmão Mário, o grande iluminado irmão Mário. Escritor, diretor e iluminado. Como eu sempre amei a Umbanda, nos meus tempos de criança, mesmo sendo médium já formado espírita, eu comecei a visitar casas de Umbanda para procurar encontrar aquela Umbanda que eu sonhava. Não as que já há por aí daquela forma meio variada ou genérica da Umbanda. Aos 18 anos fui ser garçom, fiz um curso técnico de hotelaria e garçom. E aos 19 para 20 eu fui ser militar, fui ser policial militar. E na polícia militar, como tinha muitos amigos de religião diversas, um dos meus melhores amigos, o Edson, um abraço para ele, me indicou a sua mãe física, carnal, que ela praticava Umbanda mesmo. Mas eu já tinha conhecido outras casas de Umbanda. Conheci a casa do senhor Tiriri, a qual um dos guardiões da casa trabalhou lá, naquela falange. E eu encontrar a mãe do Edson, que o apelido de guerra dele era Garcia, eu, Padilha, me identifiquei com a casa de Umbanda e resolvi que ali eu voltaria para minhas raízes de Umbanda. Quer sentar ali mais confortável? E o que eu aprendi lá? E como era lá? Ninguém quer saber? Eu quero. Então pergunta. Como era? Como é que era lá? É. Lá era uma casa que nem aqui, onde havia 2 crianças, 2 meninas, menores que você, talvez uma do teu tamanho e outra menor. Uma do tamanho do Rafael, o outro do teu tamanho. E a mãe das crianças e a minha madrinha. Pô, pra mim não tinha casa de Umbanda melhor para me reencontrar como umbandista. Um abraço à minha madrinha Lúcia,
né, do Pai Cipriano das Almas e a Cabocla de Breda. E lá eu entrei, de corpo e alma. Entrei para o desenvolvimento da Umbanda. Eu que já era médico kardecista há anos, voltei para uma escola agora da Umbanda. Eu que trabalhava sentadinho ou de pé, dirigindo salas mediúnicas, agora me colocava na Umbanda para o desenvolvimento como médium, mais médium de aprendizado agora umbandista. Que até então, tudo que eu conhecia na Umbanda não era como médium, era como pessoa que participava. Aí na madrinha eu desenvolvi, fui desenvolvido, né, pelo senhor Caboclo Ogum, que não preciso dizer o nome do caboclo, porque eu aprendi que o nome é o que menos importa para as entidades. Por humildade, para eles o nome é o que menos importa. A minha madrinha me deu as condições necessárias para que eu conseguisse continuar o meu aprendizado espírita kardecista e somar o aprendizado da Umbanda que eu já trazia, do meu paizinho, e somar ao dela, dessa Umbanda tradicional popular. Claro que a minha inquietude de jovem, ainda com os 20 e poucos anos, 20 ou 21 ou 22, eu não lembro bem, queria algo mais. Eu não queria apenas acender uma vela. Eu queria saber a função da vela. Por que se acendia uma vela?